Muito bem Iniciando. posicionado, não é mesmo? Exatamente, exatamente. Salve, João, tudo bem? Abriu a câmera. João Ribeiro, João Donizete, de câmeras abertas. Oi, João, você levantou a mão? Boa noite. Não, né? Levantei Temos... de novo. Boa noite. Temos 19 horas e 28 minutos em Brasília. Estaremos aqui já com a nossa estimada professora Bárbara Libório. Vamos pedir para repetir o nome do filme, é Vice, né? Vai a vice, né? Vice, de vice-presidente, né? É um filme bem legal. Muito bacana, porque ele, obviamente, a gente sabe, né, que todo filme vai fazer um relato, né, mas é um filme muito interessante à medida que ele discute os bastidores de um governo que foi um governo muito importante, né, nós tivemos, né, o 11 de setembro, né, tivemos Sim. o ataque ao Iraque, o ataque ao Iraque primeiro pelo pai, em 1990, e depois pelo filho, né, em 2002. Então, Sim. é um filme interessante. E tem uma coisa muito legal que fala nesse filme, que é essa história do aquecimento global, né? Hoje, a gente está chamando o quê? Hoje já tem gente que fala de transição climática. E Uhum. aí, o aquecimento global era uma das coisas que incomodava o Dick Cheney. E aí ele começou a dizer, não, gente, contrata uma agência de propaganda para inventar um nome melhor. E aí, assim, mudança climática, blá, blá, blá. Hoje a gente já fala de transição climática. Olha que Temática. bonita, né? É um nome bonito para o fim do mundo, né? Assim, né? Como dizem as pessoas, o mundo vai acabar. Eu falei assim, não, os seres humanos Não, vão acabar, né? O mundo vai continuar. exatamente. O mundo vai passar por uma transição climática, pela extinção passaremos nós mesmos, realmente. É Exatamente. verdade. Uma extinção climática, né? É, isso, Legal. exatamente. Muito bem. Bom, gente, muito boa noite. Temos aqui nossa estimada professora Bárbara Libório. Eu quero, então, acho que a gente pode gravar, tudo bem, Bárbara, a gente gravar? Claro, com certeza. Então, como nós somos absolutamente britânicos, né? A Bárbara nasceu em Londres, né? E eu nasci em Uhum, Liverpool, ou quase isso, né? quase. Quase isso. Então, eu quero dar boa noite para todo mundo, dar as boas-vindas para quem está aqui com a gente, as pessoas vão se juntando aos poucos, a gente vai deixar gravado isso também. E aí eu vou ter, primeiramente, a honra de apresentar a nossa convidada, né? Dizer que a professora Bárbara Libório é professora do MBA em Marketing Político e Campanhas Eleitorais, ela é jornalista especializada em investigação e dados, que vai ser aí o nosso foco, por assim dizer, né? A gente vai falar sobre o impacto da desinformação nas eleições, desafios e soluções para 2026. Isso dá até um frio na barriga quando eu ouço essas informações e essas datas. Ela é co-diretora do Instituto Asmina, coordenadora do MBA em Jornalismo de Dados do IDP e professora na ESPM São Paulo. Quase que eu falei ESPM, né? É. Ela foi editora do Aos Fatos, da Época, e do Canal Meio, mesmo com essa carinha de menina, né? Como repórter, passou por Isto É, IG e Folha de São Paulo. Ela é doutoranda em comunicação pela Universidade Metodista de São Paulo e mestre em mídias criativas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ganhou prêmios internacionais, como o Prêmio de Jornalismo Gabriel Garcia Marques, e nacionais, como o Cláudio Weber Abramo, de Jornalismo de Dados. É fellow do Edward Murrow Program e foi bolsista da Fundación Carolina. Então, seja bem-vinda, chica. Be welcome. Então, eu apresento aqui a professora Bárbara Libório, eu dou aqui um tempinho para ela fazer um aquecimento, e depois a gente combinou que a gente vai fazer um bate-bola, né? Isso. Então, talvez, Bárbara, você pudesse começar com aquilo que você deseja, né? E também já fazendo aí um aquecimento sobre esse título tão provocativo e que dá tanto frio na barriga que você colocou para sua fala. Bem-vinda, Bárbara. Obrigada, professora. Primeiro, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui, uma honra fazer parte desse corpo docente também. E, enfim, discutir um tema que eu acho que é tão caro, me é tão caro pessoalmente, mas eu acho que é tão caro para a gente quando a gente fala em sociedade, né? Que é falar de eleições e falar de democracia num contexto onde essa democracia
é tão atacada, e principalmente onde, né, os nossos processos eleitorais também são muito atacados, né? Então, acho que toda essa trajetória aí, né, que o professor Luiz contou, ele disse, eu fui editora da Aos Fatos, né, então eu trabalhei com checagem bastante tempo, né, quando a checagem ainda estava realmente começando, né, a ser um capítulo do jornalismo brasileiro e principalmente, né, desse contexto de desinformação que a gente vive hoje aqui no Brasil. Então, eu comecei a trabalhar com checagem em 2016, né, quando, enfim, a gente estava, né, os Estados Unidos estavam ali no primeiro mandato do governo Trump, e a gente falava muito sobre fake news, mas no Brasil ainda era uma discussão ali um pouco incipiente, e o próprio trabalho de checagem também era muito incipiente, né, então eu sempre conto que eu lembro que as primeiras vezes que a gente foi fazer checagem em tempo real, por exemplo, de debates, né, na época, em 2016, a gente estava tendo as campanhas municipais, né, então a gente tinha eleições municipais, e tinha uns debates, e a gente fez uma parceria com o UOL, né, e a gente fazia a checagem dos debates em tempo real, né, então a gente escutava o que os candidatos diziam e já publicava as checagens, e a gente sempre avisava, né, a gente entrava em contato com as assessorias de imprensa, com as equipes de comunicação desses candidatos para dizer, olha, a gente vai estar checando, né, então que eles falarem e a gente pode entrar em contato para confirmar alguma informação, alguma fonte. E eu lembro que muitos perguntavam, mas vocês podem fazer isso? É permitido? Né? Porque a checagem ainda era algo realmente muito novo, né? Era algo que ninguém ainda estava muito acostumado. E hoje em dia a gente já tem realmente, né, grandes veículos de comunicação, né, grandes televisões, né, a TV Globo, a Band, etc., que hoje tem parcerias realmente com essas agências de checagem, parcerias oficiais, né? Então, passaram a fazer essa checagem em tempo real nos debates, o que foi também um grande processo ali, um passo super importante para que a gente conseguisse ter as contranarrativas a muitas narrativas falaciosas, né? Inclusive às vezes, né, criminosas, assim. Mas então eu comecei a trabalhar com checagem nesse período em que tudo ainda era muito incipiente, e onde a gente trabalhava com checagem, principalmente num contexto que era, de fato, de checar falas de figuras políticas, falas de figuras públicas. A gente trabalhava muito pouco com o que a gente, né, à época, depois começou a chamar de debunking, que era realmente checar boatos. E na época, quando a gente ainda falava de debunking, ainda era realmente checar boatos, checar informações falsas, mas a gente ainda não tinha, hoje, o processo de fabricação de desinformação, né, que a gente tem hoje. Então, quando a gente falava de desinformação, né, a gente falava dessas falas de figuras políticas, que realmente eram, muitas vezes, distorcidas, né, mentirosas, né, que realmente a gente tinha os selos, né, inclusive para classificar essas falas oficiais, né, onde a gente tinha ali, onde a gente fazia sempre um processo de checar com uma fonte oficial, checar com uma outra, né, tentar corroborar ou refutar com uma segunda fonte de informação. E aí depois a gente começou, né, a partir para isso que a gente chamava de debunking na época, que era essa checagem nessa desinformação mais comum e corriqueira do dia a dia. E que na época a gente tinha muito a ver com temas de saúde, que na época, né? Então, porque a gente sabe que isso sempre existiu, né? Então, aquela informação de que tal coisa vai curar aquela doença, né? Esse tipo de informação que começou a realmente circular muito nas redes sociais, né? Nas plataformas de redes sociais. Então, desde 2016, né, a gente veio acompanhando, na verdade, essa construção hoje de um universo de desinformação e principalmente de um ecossistema, né, que ele é político e econômico, né? Porque o que a gente diz é que desinformação dá muito dinheiro, né? Então, as maneiras de produzir e disseminar desinformação se sofisticaram, entraram, né, realmente no mundo da política, né, de uma maneira que talvez a gente não esperasse ali em 2016, e o processo de checagem, né, o processo de combate a essa desinformação também teve que se sofisticar, né? Claro que isso passa principalmente pelo alcance e pelas políticas das plataformas de redes sociais, que sempre foram, né, nesses últimos anos, de fato, os principais catalisadores, mas isso também passa principalmente, né, por um processo que é o processo dessas figuras políticas que começaram cada vez mais a catapultar a desinformação nessas plataformas, e aí depois queria até mostrar aqui alguns exemplos que eu me lembro de checar, né, muito ali também no contexto da pandemia, né, e nesse contexto todo. Então, a gente teve ali uma correlação de vários fatores, né, a gente teve as plataformas de mídias sociais realmente com muita força, né, e com políticas que, enfim, foram sendo construídas ali muito no calor do momento, e o que a gente vive hoje, né, é
todo um ecossistema que foi criado à base disso, né? Então, que permite que exista um gabinete do ódio, como existiu, que permite que exista campanhas de desinformação que realmente são completamente arquitetadas, que são pensadas, né? Que a gente diz que não são ruído, né? Muita gente fala, é um ruído de comunicação. Não, não é um ruído de comunicação, é uma estratégia. Desinformação é uma estratégia de comunicação na política também, não é mesmo? E agora a gente vive um outro período, que também é um período tem muito a ver com os discursos das plataformas, né? Um período em que a gente sequer consegue monitorar o que acontece dentro das plataformas, né? Então, por muito tempo, nesses últimos anos, a gente conseguiu combater a desinformação porque a gente conseguia monitorar a desinformação. A gente conseguia saber onde ela estava rodando, qual que era o alcance, quem eram os atores envolvidos. Com os fechamentos das APIs, né, dessas plataformas que permitem que a gente acesse os dados, e também com as mudanças na moderação de conteúdo dessas grandes plataformas, o que a gente começa a projetar para 2026 é um cenário onde a gente não consiga, talvez, sequer monitorar o que está acontecendo dentro das plataformas, ou qual é o tamanho da desinformação. E isso muda completamente o jogo, porque a gente não consegue monitorar, a gente não sabe o alcance, a gente não consegue mais ver as estratégias, né, como a gente conseguia monitorar antes. Então, para 2026, eu acho que a gente projeta aí um cenário de bastante desinformação e de muita dificuldade em monitorar e controlar essa desinformação. Eu acabei montando aqui uma apresentação rapidinha, professor, então, se você quiser, eu posso aqui passar por alguns pontos rapidinhos da gente começar o bate-bola, mas eu vi que já tem uma pergunta aqui no chat, então, como é que a gente faz? Você manda, Bárbara, se você quiser já responder para o João, é uma pergunta provocativa, né, provocativa, e aí você faça como você achar melhor. Beleza. Eu vou responder, então, a pergunta do João. Se vocês quiserem ir mandando perguntas no chat, gente, podem ir mandando, porque eu sei que depois a gente deixa para o final e acaba esquecendo. Então, mesmo se você não responder aqui na hora, vocês já podem ir, pelo menos, registrando para que a gente não esqueça, né? O João pergunta aqui se a desinformação hoje é mais importante do que a informação. Olha, eu acho que nada é mais importante do que a informação. Eu acho que a informação ainda é o que salva, né? A sociedade, a informação qualificada, eu acho que nada é mais importante do que a informação. Mas eu acho que hoje a gente precisa estar mais atento ao cenário de desinformação. Eu lembro que ali em 2016, 2018, quando a gente estava, enfim, começando a falar de desinformação, a gente fez uma pesquisa no Aos Fatos. Eu lembro que foi uma pesquisa que, por muito tempo, me fez continuar fazendo checagem. Quando eu pensava em desistir, eu lembrava dessa pergunta, dessa resposta. E a gente perguntou para as pessoas, então, se elas já tinham tomado algum tipo de decisão baseado numa informação que depois elas descobriram que era inverídica. E mais da metade delas já tinha feito isso. E na época a gente não tinha vivido uma pandemia, tá? Então, quando a gente pensava em decisão, a gente pensava numa decisão que podia ter a ver com voto, que também é muito importante, uma decisão que às vezes tinha a ver com tomar ou não um medicamento, né? Mas quando eu me vi naquele contexto de pandemia, a gente estava falando de pessoas que estavam decidindo se elas iam ou não ser vacinadas, se elas iam ou não tomar vacina, se elas iam ou não usar máscara, se elas iam ou não acreditar em evidências científicas, né? Então, eu acho que a desinformação é um fenômeno que a gente precisa estar atento o tempo inteiro, né? E por muito tempo eu trabalhei com checagem e não desisti de trabalhar com checagem num cenário que é muito caótico para quem, né, trabalha como checador, justamente por isso. Porque eu pensava, quantas pessoas hoje, agora, estão tomando decisões que vão influenciar suas vidas, que vão influenciar a vida de outras pessoas, que no contexto de pandemia, né, é um caso realmente de vida ou morte, por uma informação que elas estão tomando conhecimento e que depois elas vão descobrir que é inverídica e depois, enfim, isso pode ser tarde demais, né? Então, eu acho que nada é mais importante que a informação, eu acho que a informação ainda é a melhor maneira da gente combater a desinformação e informação em seus diferentes formatos. Não estou falando assim só do jornalismo, estou falando de informação quando é educação midiática, como é informar as pessoas a como lerem o que sai na mídia, informar as pessoas a como reconhecer um discurso, né, numa narrativa. Então, eu ainda acho que informação é o que vai salvar a gente no cenário de desinformação, mas eu acho que hoje a gente precisa estar mais atento às estratégias de desinformação, porque o que a gente tem como consenso é que a impressão que a gente tem é que os desinformadores estão sempre um passo à frente, eles estão agindo mais rápido, eles têm mais dinheiro, eles têm mais recursos. Então, se a gente não está atento, a gente não consegue construir uma contranarrativa e uma estratégia de disseminação dessa contranarrativa que dê conta do estrago, né? Principalmente, ou que principalmente tem que prevenir o estrago, né? Porque eu acho que por muito tempo a gente só tentou dar conta também, né? Desse estrago. O Arthur está perguntando aqui como era feito o monitoramento das redes e o que mudou. Vou contar um pouquinho para vocês, então. Lá no começo, quando, né, tudo era muito começo mesmo, a gente fazia rondas que eram realmente muito manuais, tá? Então, a gente tinha algumas ferramentas, não sei se vocês lembram, mas no Twitter, por exemplo, no antigo Twitter, a gente tinha aquele Tweet Deck, que era uma ferramenta onde você conseguia colocar vários painéis, várias listas de
pessoas que você seguia, né? Então, a gente tinha, por exemplo, né, uma lista que eram só de fontes oficiais, que eram essas fontes, por exemplo, que aconteceu incêndio, aconteceu, né, algum evento extremo, vai ser aqui que vai ser noticiado, né? Essas são as fontes oficiais. A gente tinha as nossas listas de desinformadores também, né? Porque a gente já conhecia quem era potencialmente o desinformador. Então, a gente acompanhava e fazia essa ronda um pouco manualmente. No próprio Facebook, a gente também fazia uma ronda manual por essas contas que a gente já conhecia, que eram potencialmente desinformadoras, por termos que a gente já acompanhava, né, que a gente sabia que estavam sendo temas de alvos de desinformação. A gente, naquela época, contava muito com a nossa audiência, que sempre mandava para a gente também, né? Olha, vi essa desinformação, vi isso aqui, a gente tinha os nossos canais no WhatsApp, e com o tempo se foi se sofisticando. Primeiro, porque a gente começou a ter na Meta, por exemplo, o programa de checagem da Meta, que acabou de ser encerrado nos Estados Unidos, né? Então, era um programa onde a gente, de fato, conseguia ter ali uma lista de conteúdos que os próprios usuários da Meta tinham colocado como potencialmente desinformativos, né? Desinformadores. Então, você podia, como usuário, ver um conteúdo e dizer, olha, acho que isso aqui é desinformação. E os checadores, que eram parceiros deste programa, que aí eram, né, agências de checagem, que faziam parte da rede internacional de checadores, que passavam ali por uma série de auditorias ali, a gente tinha acesso a essa desinformação, inclusive ao alcance dessa desinformação. Então, a gente sabia que um conteúdo, por exemplo, porque a gente tinha que fazer, a gente sempre teve que fazer uma escolha estratégica, né, tem certas desinformações que elas ainda estão rodando num mundinho muito pequeno, e que se a gente for checar e for publicar, elas vão ganhar um mundo maior do que elas ganhariam se a gente simplesmente se mantivesse em silêncio. Então, a gente olhava esses números de engajamento e a gente começou a fazer essa busca um pouco mais estruturada, porque a gente começou a ter algumas parcerias com as próprias plataformas de redes sociais, o que também nunca foi exatamente o suficiente. Depois, a gente começou a construir os nossos monitoramentos. Então, aos fatos, por exemplo, ele teve por muito tempo, foi uma ferramenta que eu desenvolvi junto com os colegas quando eu estava lá nos fatos, que se chamava Radar aos Fatos. Vou até mandar aqui o link para vocês. Ele ainda existe, mas agora, como as redes estão completamente, fechadas para acesso, ele não funciona mais como funcionava antigamente. Então, eu vou mandar o link aqui no chat para vocês, depois eu posso aqui compartilhar minha tela e mostrar, que agora já não tem mais tanta coisa para mostrar. Mas a gente construiu uma metodologia de busca de desinformação. O que era isso? A gente construiu uma equipe que não tinha só jornalistas, tinha desenvolvedores, tinha linguistas. Então, a gente começou a construir léxicos de expressões potencialmente desinformadoras sobre temas que a gente sabia que eram alvos de desinformação. Então, desde a pandemia, por exemplo, as vacinas, no caso da Covid, até os ministros do STF, por exemplo, quando eram alvos ali de ataques de desinformação. E a gente rodava essas buscas diariamente. Então, a gente procurava em todas as plataformas conteúdos que eram potencialmente ofensivos, e a gente ranqueava esses conteúdos. Então, por uma série ali de marcadores, né? Ainda não era uma inteligência artificial, porque a gente ainda fazia esse ranqueamento meio manualmente ali, né? Ele era automatizado, mas ele ainda não aprendia, né? Ele não era um machine learning ainda, ele não aprendia com o monitoramento passado, mas ele era automatizado, e a gente conseguia ter uma lista de conteúdos de baixa qualidade em todas as plataformas. E ali a gente podia começar a ver a movimentação de desinformações, né, de campanhas de desinformação que estavam começando a nascer, ou do engajamento dessas campanhas que já existiam. O que permitia isso, gente? Permitia essas APIs, né? Então, essas APIs que são essas ferramentas das plataformas de redes sociais que permitiam que a gente fizesse buscas dentro dessas redes sociais e coletasse dados. Então, eu podia ali coletar os dados dos tweets que falavam sobre, por exemplo, cloroquina na época. Hoje eu não posso mais fazer isso, né? Eu só posso fazer isso se eu tiver acesso a uma API que já paga, e é muito bem paga. É bem cara, né, para jornalistas, para thinktanks, etc. Ela é muito cara, né? No caso do Twitter, tá? Que agora é X, né? No caso do X, ele tem uma API que é paga. O caso da Meta, a Meta tinha uma ferramenta que se chamava CrowdTangle, onde a gente conseguia fazer essas buscas, e também essas ferramentas foram fechadas pela Meta. O TikTok tem uma API, mas que não é disponível ainda aqui para a América Latina. Eu acho que está disponível só para o norte. E a gente tem algumas APIs, assim, que algumas pessoas conseguem ali ter acesso, né? Então, acadêmicos, por exemplo, conseguem ter acesso, precisa
precisa aplicar, né? Só que você precisa estar ligada a uma instituição de ensino. Então, por exemplo, não é um acesso que um jornalista pode ter, né? Ou que um pesquisador independente possa ter. Então, hoje a gente não consegue mais monitorar o que acontece dentro das plataformas. E a própria Meta é isso, né? Dos Estados Unidos já encerrou o programa de parceria de checagem e a gente não tem uma expectativa assim muito boa sobre se eles não vão fazer a mesma coisa em outros países, né? Então é mais um acesso que a gente pede ao que está acontecendo dentro das plataformas. Então, a gente, por exemplo, no Instituto Asmina hoje, a gente faz um trabalho de monitorar discurso de ódio, misógino e desinformação contra mulheres nas eleições, contra candidatas. E a gente fez isso desde 2024, a gente vem fazendo em todas as eleições, e a gente realmente não sabe como vai ser ano que vem. A gente não espera que a gente vá conseguir fazer esse monitoramento. E a gente já não sabe mais também aqui outras estratégias recorrer. Óbvio que existem maneiras ali de criar códigos para tentar burlar a API, tentar fazer essa coleta de dados de outra maneira, mas aí a gente entra também num gap jurídico e ético, enfim, sobre tudo isso, né? Então, hoje a gente tem menos ferramentas e menos estratégias de monitoramento de desinformação online do que a gente tinha há alguns anos. E a gente tem um cenário de desinformação que é muito mais sofisticado, que é muito mais endinheirado, que é muito mais estratégico do que a gente tinha há anos também. Então, é como se realmente essa balança tivesse ficado ainda mais desigual, né? Então, a gente continua tendo um cenário de desinformação muito sofisticado, só que a gente já não tem as mesmas estratégias de monitoramento que a gente tinha antes. Então, como é que eu vou combater uma desinformação se eu não sei aonde ela está circulando, por onde ela está circulando, qual que é o engajamento dela? Então, a gente tem um cenário que é bem preocupante mesmo para 2026, desde o começo. Assim, o meu desafio deixa de ser só pensar em estratégias, novos formatos para disseminar informação qualificada, né, e para combater a desinformação, e passa a ser muito básico, que é como é que eu monitoro essa desinformação. O André aqui. Bárbara, se você quiser fazer a sua apresentação e depois. Olha, vou passar rapidinho. Eu fiz uma linha do tempo aqui, bem rapidinho, só para a gente ver como esse cenário de desinformação na política, principalmente, foi evoluindo. Eu vou tentar ser bem breve, que aí eu já volto aqui para as perguntas, que eu acho que o papo tá legal também, tá bom? Ótimo, o pessoal está participando, está quente já, muito bom. Tá, vou compartilhar aqui. E adorei essa pergunta, assim, mas é legal? Pode Isso, checar se está mentindo ou não? eles perguntavam muito, eles achavam que era um absurdo. Como assim vocês vão checar? Ainda mais em tempo real, assim, né? Era uma maluquice, imagina. E hoje hoje, inclusive, o Aos Fatos faz 10 anos esse ano, né? E o vídeo de 10 anos do Aos Fatos mostra, inclusive, nos debates, no Roda Viva, hoje tem parceria, né, com Aos Fatos, por exemplo, e os candidatos entrevistados dizendo, olha, Aos Fatos, Lupa, podem checar aí, né? Inclusive, utilizando, né, dessa parceria, né? Então é muito engraçado. Em 2016 não era essa alegria toda, não, gente. Em 2016 a gente era muito sacado, em 2018 mais ainda, né? Então não era essa amizade toda, não. Mas, gente, rapidinho. Então, por que a gente está falando de desinformação agora, né? Primeiro, porque a gente tem um crescimento gigante dessa influência digital nas eleições. A gente teve uma pandemia, né? A gente teve eleições durante a pandemia, que as campanhas aconteceram majoritariamente online, né? Então, isso não foi um passo, né? Que a gente não retrocedeu nisso, a gente continua vendo a influência do digital sendo muito forte nas campanhas eleitorais, né? A gente vê que a desinformação em muitas campanhas virou uma estratégia também, né? Então é isso, não é mais um ruído, é uma estratégia, não é mais ali, né? A gente costuma dizer, gente, que assim, desinformação sempre existiu, né? Não é que agora, em 2016, inventamos a desinformação, não. A gente sempre teve mentiras, a gente sempre teve campanhas antiéticas, né? Muitas vezes, quando a gente está falando de disputas políticas, mas o que a gente está falando hoje é de uma estratégia muito sofisticada que usa da tecnologia, que usa de algoritmos, né? Que usa ali da segmentação de mensagens que eram impensáveis, né? Antes da tecnologia, das plataformas de redes sociais, e que hoje são o default, né? Hoje são assim, padrão, né? E porque a gente está aqui, né, justamente falando do papel, principalmente de quem atua nessas campanhas, né, de quem atua nessa comunicação, de quem está interessado em pensar em como isso se dá nesse momento aí tão importante, né, das campanhas eleitorais. E aí, só para fazer uma linha do tempo, gente, porque a gente fala muito de desinformação e aí parece que tudo começou em 2016 com o Trump, né? O Trump chegou e ele inventou a desinformação. E aí, se ele não inventou, ele popularizou o termo das fake news, isso é um fato, mas aqui mesmo no Brasil, né, a gente
via na política muitos casos ali que hoje, né, inclusive, as pessoas dizem, aquilo ali era desinformação, aquilo ali era fake news, né? Então, em 2014, por exemplo, a gente teve uma série de boatos ali, né, que tentavam ligar a imagem da presidente Dilma a uma descriminalização ou legalização do aborto, né? Na época, ela, inclusive, veio a público dizer que ela não era a favor disso. Na época, o próprio, né, coordenador de campanha dela falava que esses boatos eram, né, uma espécie ali de terrorismo, né, que isso era uma estratégia suja de campanha, que isso não acontecia, e realmente ela teve ali que, ela já tinha, né, enfim, dado há anos, né, anos anteriores, outras declarações sobre aborto, mas ela veio a público à época, inclusive, negar e dizer que não, que ela realmente não iria mexer nessa legislação, né? E isso tudo muito baseado, gente, na época em boatos, né? Em, assim, aquele disse-me-disse de, olha, a Dilma já falou isso, ela vai mexer, né? E essa campanha aí que foi, na época, circulando. E a gente teve também em 2014... Peraí, vamos ver se foi. Aqui. Hoje a Marina Silva, ela sempre que ela vai dar entrevista e sempre que ela fala sobre desinformação, ela fala quem inventou a fake news foi o PT. Não foi o Trump, não foi o PT em 2014. Então, não sei se vocês lembram da campanha da Dilma contra, né, na época ali, para que a Marina não fosse ao segundo turno, né, como de fato não foi. E a Marina, né, uma das promessas ali, né, da campanha de Marina era a autonomia do Banco Central, e a Dilma, né, na época a campanha ali da Dilma fez aquele programa de horário eleitoral, né, mostrando ali uma família com a comida na mesa e a comida indo embora, né, ou assim, desaparecendo, já porque os banqueiros que iam decidir o preço das coisas e a economia brasileira. Foi uma campanha bem, bem forte, assim, a época realmente tirou a Marina do segundo turno, e a Marina Silva sempre diz que, na verdade, essa foi uma das primeiras grandes campanhas aí de fake news políticas, né, então que tudo não começou com o Trump, tudo não começou com o Bolsonaro, teria, de fato, começado ali com a Dilma e o João Santana, né? Então, é curioso isso, né? Como hoje a gente vê figuras políticas, assim, resgatando, né, estratégias de campanhas políticas passadas, dizendo, olha, eu acho que aquilo ali era fake news, aquilo ali é desinformação. E por que, né, isso acontece tanto, gente? Também porque a desinformação, ela é, na verdade, uma rede de vários tipos de informação de má qualidade. Óbvio que a mais crítica e a que, né, a gente mais tenta combater é essa desinformação que ela é fabricada, né? Ela é fabricada para enganar. Mas a gente tem, né, quando a gente fala de desinformação, a gente está falando de informação de baixa qualidade, e isso pode acontecer muitas vezes por um título que não está bem relacionado com, na verdade, o que aquela notícia ou com o que aquele conteúdo de fato está dizendo, uma imagem que é retirada de contexto, né, um dado que é retirado de contexto, uma sátira que é levada em consideração como se fosse uma notícia, né, ou como se fosse de fato um acontecimento, porque a gente tem, né, um óbvio problema também de literatura midiática, né, de literacia midiática, quando a gente está falando de um contexto desigual como é o Brasil também. Então, a gente vai passando a reconhecer muitas coisas, né, como desinformação, e nem sempre vai ser aquela informação que é fabricada mesmo, que a gente sabe ali que foi feita para enganar, né? Mas hoje a gente vê muito isso nesse discurso político, essas pessoas dizendo, olha, aquilo ali que aconteceu comigo foi uma primeira campanha de fake news, aquilo ali já era desinformação. E aí, com né, o grande avanço das plataformas, né, dos aplicativos de mensageria e de redes sociais, a gente começa a ver isso realmente como, aí sim, né, virou uma estratégia de marketing político. Então, acho que o grande, né, primeiro caso que a gente lembra foi em 2018, né, a matéria da Patrícia Campos Mello na Folha, mostrando que existiam, né, um grupo de empresários que estava bancando uma campanha contra o PT pelo WhatsApp, né. A Patrícia Campos Mello, inclusive, foi extremamente atacada, né, virou aí um dos nomes do jornalismo mais atacados, né, que mais sofreu ataques, violências, ameaças, inclusive do próprio presidente, né, à época do Bolsonaro. Mas ela foi ali, né, uma das primeiras a mostrar como essa estratégia estava se dando, né? Então a gente sabia ali que alguma coisa estava acontecendo, que existia um envio massivo de mensagens, etc., mas era muito difícil ainda mostrar e saber quem é que estava bancando isso, porque eu acho que isso é uma coisa, né,
da gente pensar, né? A gente fala que desinformação dá dinheiro, mas uma grande estratégia de desinformação também custa caro, né? Então sempre vai ter alguém bancando aquilo, né? E aí a Patrícia em 2018 mostrou, né? Então realmente que tinham empresários que estavam comprando esses disparos em massas, né? Contra o PT, e muitas informações, inclusive, que eram de fato, né? De desinformação, e que na época era uma prática ilegal, inclusive porque as empresas não podiam fazer doações, né? Para campanhas, e isso não deixava de ser ali uma doação, né? Então, esse aí foi um dos primeiros starts ali de que, opa, peraí, a desinformação virou uma estratégia de campanha, né? Foi quando a gente começou a ver esses disparos e gente bancando esses disparos no WhatsApp. E aí, daí a gente já salta ali para, na verdade, né, uma estratégia de financiamento de campanhas de desinformação que se torna um gabinete do ódio dentro de um governo que estava em operação ali, né? Que foi o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, quando o STF, né, e depois a gente vai ter ali todo, né, o processo que ainda está ali, né, dos atos antidemocráticos, das fake news, a própria CPMI também no Congresso, enfim, de como um grupo ali de empresários, de figuras públicas e políticas, né, que à época eram a favor ali do governo Bolsonaro, né, de como eles tinham de verdade um gabinete do ódio, ou seja, era um grupo que pensava em que campanha de ódio eles iam fazer, contra quem, né? Que desinformação eles iam usar, um grupo que atacou muitíssimo jornalistas, muitíssimo mulheres jornalistas, inclusive, e que usou da estrutura estatal, da estrutura pública e de recursos também exteriores, de empresários e apoiadores, etc., para criar verdadeiras campanhas de desinformação e de discurso de ódio, né? Então, isso realmente não virou mais do que uma estratégia, né? Isso, na verdade, virou um gabinete. É como a gente apelidou mesmo, virou um gabinete dentro de uma estrutura estatal, né? Então, não era um gabinete de comunicação, era um gabinete de ódio e desinformação, né? Então, isso como realmente uma estratégia. E aí a gente vai acompanhando, né, a tecnologia, né? Então, em 2022, por exemplo, que a gente já começou a ver foi como a inteligência artificial começou ainda a catapultar ainda mais isso, né? Então, de fato, a gente começa a ver como a tecnologia vai mudando a produção e a disseminação dessa desinformação, e ela chega a esse ponto, que é o ponto da inteligência artificial, que não é mais só criar um bot, né, para xingar, para disseminar desinformação, ódio, etc., no Twitter. Não, é criar um vídeo, né, uma deepfake, é colocar a imagem de alguém num outro cenário, é colocar a imagem de um jornalista falando que fulano está liderando as campanhas, né? A gente viu bastante isso também no ano passado, em 2024, nas campanhas municipais aqui com as mulheres, né? Então, muitas mulheres sendo colocadas em imagens pornográficas, né? Imagens sexualizadas, com o uso de inteligência artificial. E a gente, né, por muito tempo, eu lembro que a gente começou a falar de deepfake muito antes disso, tá, gente? Eu acho que em 2020, quem trabalhava com checagem já estava falando de deepfake. E a gente era um pouco. E a gente se dividia. Tinha uma galera que dizia: Meu Deus, isso vai acabar com tudo. E uma outra galera que dizia: Cara, mas a gente ainda não saiu do básico. Assim, acho que tem tanta coisa que a gente precisa. Para isso. A gente usava Photoshop, isso já acontecia, né? Mas, de fato, o que a gente vem vendo de 2022 a 2024, não com a. Eu acho que assim, gente, não com o tamanho da violência que a gente imaginava. Então, assim, no ano passado, a gente estava muito preocupado com deepfakes nas eleições municipais. A gente achava que ia ser realmente um cenário muito difícil. Foi menos impactante do que a gente imaginava, mas ainda assim, a gente começou a ver, de fato, ela sendo usada como estratégia de ataque à reputação, né, principalmente de mulheres, etc. E a gente sabe que as eleições municipais são grandes ensaios, né, para as eleições gerais. E a gente sabe também que numa eleição municipal, a gente tem todo um contexto tecnológico, que é uma deepfake que precisa de muito material de imagem, né, muitas vezes para ser fabricada, e muitos candidatos e candidatas municipais têm menos, né, menos repertório imagético, assim, nas mídias, etc. Mas a gente sabe que nas eleições gerais, isso escala, né, muitíssimo. Então, a gente sabe que é algo que a gente vai ter que olhar. E a gente tem uma preocupação, porque as pessoas... isso, né? A gente tem uma falta de literacia midiática e as pessoas ainda pensam que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, e que tá ali, é um vídeo, né?
elas tendem a desconfiar menos, né? E existem, obviamente, deepfakes que são muito profissionais, né? Então, a gente agora precisa passar por uma literacia que não é, ela é de fato essa literacia da IA, né? Que é aquela coisa que a gente fala, olha, vê se a pessoa está piscando, né? Umas coisas muito básicas, geralmente um vídeo com inteligência artificial, ele vai ter essa dificuldade de ter esse frame by frame, então geralmente as pessoas não piscam num vídeo de inteligência artificial, por exemplo. Mas assim, é isso, né? A gente ainda tem tantas coisas básicas para resolver, e agora a gente precisa passar ainda para esse estágio, que esse letramento sobre um vídeo que pode ser realmente totalmente fabricado, né? Pode ser uma deepfake, né? E aí eu trouxe esses gráficos que o pessoal da Lafia Lab fez sobre as eleições então, do ano passado, de 2024, né? Falando um pouco sobre o cenário de desinformação, isso aqui com base nos checadores, tá, gente? Então, com o que as agências de checagem checaram sobre as eleições de 2024. E aí a gente vê aqui, né, dos principais temas, né? Então, a gente teve uma grande campanha de desinformação contra a integridade do processo eleitoral, né? Isso a gente viu, né? Vem vendo, a gente teve aí 8 de janeiro, né? Que já diz bastante. A gente tem uma desinformação que é sobre o factual mesmo, ou seja, sobre o que está acontecendo, se fulano disse ou não disse, se fulano foi ou não foi naquele lugar, se vai ou não vai fazer aquilo. E a gente começa também a ter uma desinformação política, gente, que não diz mais respeito apenas àquela figura política. Eu acho que isso é importante a gente tratar aqui, né? Por um tempo, a gente viu uma desinformação que ela era muito voltada para aquele agente, né? Então, Lula disse isso, Bolsonaro disse aquilo. Hoje a gente tem uma desinformação, quando a gente está falando de política, que não diz respeito só a atacar um personagem, que diz respeito a atacar a democracia, que diz respeito a atacar a integridade do processo eleitoral, que diz respeito a atacar pautas. Então, por exemplo, a gente tem muita desinformação sobre pautas de costume, porque a gente sabe que são pautas muito caras a, né, muitas pessoas. A gente está falando ali também de um cenário religioso que, né, é muito efervescente no Brasil. Então, a gente começa, quando a gente pensa em como é que eu vou me proteger da desinformação, eu estando numa campanha de um político tal. Não é só sobre ele. Talvez nem seja mais sobre ele, realmente. Mas talvez seja sobre todo esse contexto, sobre as pautas que ele defende, sobre a integridade do processo. Então, se antes a gente ia se preocupar, não, então eu vou pensar, né, vou ter um gabinete de crise, eu vou fazer esse dossiê, então, né, para me cercar de que toda a vida dele, de que toda a imagem dele esteja protegida, não é mais só sobre ele. É sobre muitas coisas que vão além, é sobre o que ele defende, né? São muitas coisas além. Quando a gente fala de integridade eleitoral, então realmente a urna continua sendo muito atacada, a gente continua falando sobre fraude de eleição, manipulação de eleição, erros do TSE, ataques, né, a figuras públicas que são ministros do TSE, ministros do STF, que não são pessoas que estão diretamente envolvidas, não estão concorrendo, mas estão ali envolvidas no processo eleitoral. Porque não é mais sobre descredibilizar uma pessoa, é sobre descredibilizar um sistema, que é um sistema democrático e que é, né, o sistema eleitoral do brasileiro. E um grande contexto de informação sobre as pautas de costume, principalmente sobre as pautas que certos candidatos defendem ou não, né? Então, aí uma grande quantidade de informação sobre aborto, sobre drogas, sobre identidade de gênero, sobre religião, né? Sobre espectros políticos também. Mas queria só trazer esse gráfico, que eu acho legal a gente pensar nisso, assim, que teve essa outra evolução, né? Que não é mais sobre uma pessoa, sobre um candidato contra o outro. É sobre todo um processo, né? Não é sobre descredibilizar alguém, é sobre descredibilizar a todos, sobre descredibilizar o resultado das eleições, né? É muito mais amplo do que isso, né? Por isso que ataca e atenta realmente a nossa democracia e não só a uma candidatura ou a um resultado eleitoral, né? Inclusive, deixei aqui esse projeto do Aos Fatos, que foi no 8 de janeiro, que é o Golpe Flix. Eles fizeram uma espécie de Netflix mesmo, então eles compilaram ali, fizeram um catálogo digital de todas as mentiras que levaram ao 8 de janeiro. Né? Então, pensar que o 8 de janeiro, na verdade, ele foi ali ele nasceu muito antes do 8 de janeiro, né? Ele nasceu de uma série, né? Ele nasceu justamente desses ataques à integridade eleitoral, desses ataques às urnas, né? Desses ataques a ministros, né? Então, ele foi sendo construído por muito tempo, um catálogo de milhares de mentiras, de vídeos, de mensagens no Telegram, WhatsApp, etc., etc., para que a gente chegasse a 8 de janeiro, né? Então, como a desinformação política, eleitoral, hoje, ela diz respeito ao sistema como um todo, tá? E é isso, né, gente, que eu já falei. Para 2026, a gente tem um cenário um pouco mais difícil, porque a gente tem esses fechamentos de APIs, a gente tem um grande retrocesso de moderação de conteúdo, a gente não sabe mais. A gente já não sabia muito bem antes, porque as ferramentas nunca foram muito transparentes
sobre que tipo de conteúdo, por exemplo, quando era denunciado, era de fato retirado e por que não era ou por que era, elas nunca foram transparentes, mas agora elas serão menos ainda, né? Então a gente tem um enfraquecimento da moderação de conteúdo, a gente tem um enfraquecimento da checagem, a gente tem, inclusive, um enfraquecimento, gente, acho importantíssimo pensar nisso, a imagem pública da checagem, tá? Porque os checadores foram muito atacados no começo, como eu falei, e quando as plataformas começaram a fazer parcerias com essas agências, etc., foi como se realmente esses checadores tivessem ganhado um pouco mais de legitimidade. Tipo, a gente não tá vindo aqui do nada, né? E agora, quando o Zuckerberg vai lá e fala que vai voltar às origens da liberdade de expressão e vai dizer que os checadores faziam censura, isso, gente, é muito irritante para quem viveu esse início, porque quando a gente começou esse programa de checagem com a Meta, a gente sofreu muito ataque, gente, porque eu lembro que, assim, o meu nome foi parar em dossiê do MBL, à época, levado à Câmara para falar mal dos checadores, etc. E porque eles diziam que a gente estava fazendo censura nas plataformas. E nenhuma plataforma nunca retirou um conteúdo, porque uma agência disse que aquilo era desinformação. Alguns conteúdos tinham o seu alcance reduzido e ganhavam ali, quando você ia compartilhar esse conteúdo, você via que ele tinha sido tagueado como desinformação. Mas a gente nunca foi censor, né? Nunca houve uma censura. E aí, o Zuckerberg dizendo isso, assim, foi uma paz de cal, assim, que, meu Deus, anos tentando construir uma imagem pública, né, de que estamos ajudando a democracia, etc., de que não estamos fazendo censura, para, em uma frase, ele, né, enfim, fez o que fez. E esse impacto direto no monitoramento que a gente tem, tá? Eu trouxe aqui algumas ideias também de como, então, pensar, né, esse combate à desinformação em campanhas, etc., etc., mas eu vou interromper aqui para a gente ver as perguntas, e aí, de repente, de acordo com as perguntas de vocês, eu vou mostrando aqui alguns materiais ainda que eu trouxe, tá? Também para não tomar muito do tempo aqui da nossa conversa. Show, Bárbara, maravilhoso. Já me deixou com mais desespero do que eu já estava. Né? Desculpa, gente. É a verdade inconveniente, né? Pois é. Muito bem, Bárbara. Acho que já tem uma pergunta que você estava engatilhada para responder, né? Vou responder aqui, vou olhar. Então, aqui, ó, vou aqui por ordem, tá, gente? O André pergunta como avaliar quando uma desinformação deve ou não ser desmentida numa campanha eleitoral. Eu acho que tem uma coisa muito importante, assim, por muito tempo a gente falou muito na checagem sobre silêncio estratégico, né? Que era essa questão de o quanto tornar pública essa desinformação numa checagem, e aí pensando, inclusive, no potencial do jornalismo, né? Então, de levar essa informação adiante, né? Então, é uma checagem que vai sair nos fatos, mas que vai ser republicada ali por outros veículos. A gente pensava muito nisso, assim, será que eu estou dando mais, estou esquentando mais isso aqui, estou dando mais luz do que isso deveria ter? Então, eu acho que o silêncio estratégico ainda é algo para se ter em mente, né? O quanto essa desinformação vai ser mais disseminada se eu, como candidato, né, se eu, como equipe de comunicação, se eu, como jornalista, levar essa informação a público. Mas eu acho que a gente tem um cenário muito diferente também do que a gente tinha antes. Então, eu acho que hoje a desinformação, ela se dissemina muito mais rápido. Então, às vezes, eu não sei, não tenho mais certeza se a gente consegue ter mesmo esse potencial de discernimento, dizer, não, isso aqui vai ficar baixinho, ó, ninguém vai ver, e aí no dia seguinte você acorda e tudo já aconteceu, né? Então, eu acho que tem muitas coisas que estão envolvidas, né? Eu acho que tem a questão do silêncio estratégico, de como você avalia o potencial de disseminação dessa desinformação, e aí, para isso, você precisa avaliar quem que é o público dessa desinformação, né? Então, é um tweet que teve 5 likes, ou não, é um conteúdo que foi publicado num grupo de WhatsApp ou de Telegram que tem milhares de pessoas, né? Que foi visto por numa live que teve, sei lá, quantos pessoas que visualizaram, ou que se ela tem uma figura política que está de fato, ali compactuando ou reforçando essa desinformação, tá, gente? Porque isso é bastante importante. Na pandemia, por exemplo, a gente lembra que uma das primeiras reportagens que a gente fez na pandemia, nos fatos, mostrava que o apoio à cloroquina, né, e aí não falando de um ataque pessoal a alguém, mas que o apoio à cloroquina tinha crescido e tinha o crescimento, né, assim, o engajamento nas redes sociais tinha crescido loucamente depois que o Bolsonaro tinha vindo a público, né, dizer que realmente que acreditava na cloroquina e naquele pacote todo lá, enfim, né, de medicamentos e tal. Então, se tem uma figura pública, política, que está endossando essa desinformação, porque isso vai levar ela a outro patamar,
Então, eu acho que é muito multifatorial pensar nisso, tá? Mas é realmente, acho que é realmente que a gente aí também tem bastante pano para discutir depois em aulas, etc. Mas é bem multifatorial, eu acho que tem muito a ver com em que plataforma ela rodou, em que alcance ela pode chegar, que tipo de figura está endossando ou refutando essa informação, se é e que tipo de dano ela causa, se é um ataque à imagem, à reputação, e também em que momento da campanha isso acontece. A gente teve, por exemplo, aqui em São Paulo, Boulos e o Marçal ali às vésperas soltando aquele laudo, por exemplo, né? Então, em que momento da campanha isso está acontecendo, né? Porque aí e é uma desinformação criminosa também, acho que também o potencial judicial mesmo disso, né? Porque numa campanha a gente sabe ali que a gente pode recorrer à justiça eleitoral, que tende a ser mais rápida, e as plataformas tendiam, pelo menos, a responder também de maneira mais rápida. Então, eu acho que é bem multifatorial mesmo, tem várias coisas que a gente precisa pensar. E o André também pergunta se os serviços de checagem podem ser vendidos a campanhas eleitorais. Olha, André, vou te dizer, eu não conheço nenhuma agência de checagem dessas assim, aos fatos, Lupa, Comprova, UOL Confere, etc., que prestem serviços para campanhas, especificamente para políticos, justamente porque eles precisam, né, e eles se dizem, estão realmente apartidários e independentes. Mas eu desconheço, mas eu sei que podem existir, sim, jornalistas que trabalhem com checagem e talvez façam esses projetos aí, ou esses trabalhos, tá? Mas o que eu tenho visto de agências, principalmente, são parcerias, assim, com canais, com veículos de comunicação, para checar debates, né? Mas o que eu acho importante é que, apesar de, obviamente, é isso, né, de não existir necessariamente uma venda e compra ali de produtos, eu acho muito importante que quem está trabalhando numa campanha de comunicação eleitoral não feche as portas para esse esticador, que mantenha essa relação. Inclusive, para quando estiver sendo vítima de uma desinformação, poder avisar, poder dizer, olha, isso aqui está acontecendo, isso aqui está rolando, né? Então, eu acho que é uma relação que precisa ser cultivada e que, eu falei, por muito tempo, as portas, na verdade, foram fechadas, né? Por muito tempo, a gente não foi bem-vindo, bem quisto, né, não era um contato feliz ali quando a gente ligava para assessores, né, ou para campanhas de comunicação. Eu acho que isso mudou e eu acho que tem que permanecer assim mesmo. Eu acho que é uma relação importante da gente cultivar e de ter mesmo, tá? João Ribeiro aqui falando dos panfletos de vésperas de eleição, né? Enfim, aqui em São Paulo também a gente teve muitas campanhas muito questionáveis, né? Que hoje eu acho que realmente seriam consideradas desinformação ali, Marta, Suplicy, né? Enfim. João aqui também pergunta: tem um público ideal para receber a desinformação? E se a desinformação precisa ter alguma verdade? Vou começar por essa segunda, se a desinformação precisa ter alguma verdade. A desinformação que. Sabe aquela desinformação que você olha e fala, podia ser verdade? Ela é a que tem mais sucesso, de fato, tá? Então, tudo que é muito extremo, né, ou que é assim, muito utópico, às vezes a pessoa até vai clicar, e vai, porque ela vai saber, meu Deus, quero ver o que é esse absurdo, mas ela não tem a mesma credibilidade que essa desinformação que passa um fundo de verdade. Inclusive, gente, porque tem uma coisa que é assim, né? A gente fala que a desinformação ela está completamente ligada aos nossos viés de confirmação, né? A gente tende a acreditar naquilo que corrobora o que a gente pensa, né? As nossas impressões sobre o mundo. E eu já vi muita gente compartilhar desinformação e que quando a gente vira e fala, olha, isso aqui é uma desinformação, a pessoa virar e falar, mas bem que podia ser verdade. Ou tipo, nossa, mas é totalmente factível. Ou, isso aqui pode não ser verdade, mas o que isso significa, o que isso quer dizer. Então, assim, eu vou dar um exemplo básico. Lei Rouanet. Por muito tempo, a gente teve muita desinformação sobre Lei Rouanet, né? Sabe aquelas desinformações assim? Agora Pablo foi longe demais. Então, sei lá, Pablo com a Lei Rouanet vai abrir a Copa do Mundo. Era uma coisa assim, absurda. E aí você virava e falava, não, isso aqui é desinformação. Mandava a notícia real, né? Mostrava a checagem. A pessoa falava, não, pode ser que a Pablo não vá abrir a Copa do Mundo, mas a Lei Rouanet é um absurdo. E a pessoa compartilhava por isso. Então, aquela desinformação que tem, ela é factível, assim, ela tem um fundo de verdade, ou ela corrobora de alguma maneira ali alguma coisa que para aquela pessoa é verdade, às vezes não é aquele fato, mas é o tema, é a crítica que ela faz, ela viraliza mais, ela tem mais potencial. E se tem um público ideal para receber a desinformação? Olha, eu até podia te dizer assim, tem, e aí a gente está falando de pessoas que é isso, que não tem letramento midiático, etc, etc. Mas assim, gente, isso vai depender muito do contexto, tá? Então,
a gente sempre diz que tem dois contextos muito férteis para desinformação. Um é um contexto de polarização, que é o que a gente vive na política, justamente porque é isso, né? Você usa o conteúdo que você consome e compartilha como munição, né, num debate, né? Então você quer provar que você está certo, você quer provar que o outro está errado, você não pensa duas vezes antes de compartilhar um conteúdo, ou você lê aquele conteúdo sem nenhum senso crítico. E o outro cenário, gente, é um cenário extremo, por exemplo, de saúde, ou como a gente teve a pandemia, ou um cenário extremo de um grande desastre natural. Porque, no final, gente, assim, pensando não em quem fabrica, tá? A desinformação, mas em quem desavisadamente dissemina, as pessoas, quando elas estão num contexto de medo, elas tendem a disseminar mais esse tipo de desinformação. Então, se a gente está numa pandemia em que todo mundo está com medo de morrer e aparece uma notícia dizendo que e tal coisa a cloroquina vai salvar todo mundo. Você vira e pensa, putz, não sei se é verdade, mas eu vou mandar, porque vai que é. Ou num cenário, é isso, de um grande evento climático, enchentes, né, inundações, terremotos, porque as pessoas estão com medo de morrer, gente. Assim, nada move mais, eu acho, assim, do que medo e raiva, né? Então, porque a gente fala que grandes eventos, né, assim, climáticos, eventos extremos, e cenários de muita polarização política, eles são muito férteis para, de fato, desinformação. Então, esses públicos que eles estão nesses contextos, eles são ideais para receber a desinformação. Eles estão em um contexto muito fértil para receber a desinformação. E aí a Carmen aqui pergunta também se é uma estratégia durante a campanha candidato evitar comparecer a podcasts, que é onde produzem muito cortes, que são tirados de contexto e geram muito polêmicas. Carmen, eu acho que assim, é uma escolha estratégica, mas eu não sei se faz tanto sentido, assim, porque eu sei que o podcast é isso, né? Aqueles videocasts realmente eles são muito potentes, né, para edições, etc. Mas se a gente está falando de um candidato, né, que ele vai falar publicamente, se dá um podcast em outros momentos, não vai ser porque ele não compareceu a um podcast, alguém não vai achar um corte dele em outro momento para falar sobre aquilo, tá? Ou para tentar causar desinformação. E dependendo de quem for e da estratégia, né, desse oponente, hoje a gente vive num cenário, infelizmente, que é isso, de fabricação de conteúdo, de fabricação de vídeos, de deepfake, etc. Então, eu acho muito perigoso também quando a gente. Porque eu acho que é importante falar isso também, né, gente? A desinformação, ela é uma estratégia de silenciamento também, tá? Porque você, né, você como candidato, etc., você passa tanto tempo da sua campanha tentando combater a desinformação ou com medo de falar e gerar desinformação que isso te silencia. Isso acontece muito com mulheres candidatas, por exemplo, tá? Então, eu tenho, né, eu perco muito tempo da minha campanha me defendendo ou com medo de falar sobre certos assuntos. Eu já vi, por exemplo, mulheres candidatas falando, não vou tirar uma foto com uma faixa que tem essa palavra, por quê? Se alguém usar essa foto num outro contexto, então olha onde, sabe? Então eu acho muito perigoso a gente também viver num cenário de silenciamento por causa da desinformação, porque o silenciamento ele é um cenário antidemocrático também, né? Então acho que também a estratégia da desinformação também é uma estratégia de silenciar a democracia, de silenciar vozes, né? E aí eu acho perigoso também que a gente caia nisso. O Diego disse que quer fazer um comentário e uma pergunta. Você quer abrir seu microfone, Diego? Isso, boa noite a todos. Professor Luiz, Bárbara, parabéns pela explicação brilhante aí. Bárbara, só fazendo um comentário, você falou sobre a dificuldade atual, né, de fazer esses acompanhamentos e essas classificações. Uma das minhas atuações em campanhas eleitorais é como advogado eleitoral. E aí eu percebo que essas campanhas elas são muito bem orientadas para perceber até onde nós podemos ir ao cometer o ilícito. E aí teve dentre os instrumentos que me foi mais presente, mais dificultou o meu trabalho como advogado eleitoral, foi que quando se publicavam fake news, se publicava por meio do feed nas redes sociais, exemplo do Instagram. E aí, como a Justiça Eleitoral exige a juntada do link da fake news, aí não tinha, a gente printava, fazia o vídeo, mas o juiz não aceitava. Então, a fake news fazia o seu trabalho ali de 24 horas, e mesmo que a Justiça Eleitoral fosse rápida, ela não consegue responder ali em 2 horas, 3 horas, né? Então é horrível.
Aí a outra pergunta, pelo amor de Deus, não quero aqui ser transfóbico ou qualquer coisa do tipo, eu só tenho curiosidade de entender, principalmente quando a gente trata do constitucionalismo digital, que é a inclusão de valores constitucionais no âmbito digital. Nós temos, eu tenho algumas preocupações, a exemplo do que se fazer. Recentemente teve uma polêmica envolvendo a filósofa Djalma Ribeiro. Ela fez um comentário contrário a alguns, a um setor, porque a gente não pode generalizar, um setor da comunidade trans que queriam classificar as mulheres cis como seres que menstruam. E a Djalma Ribeiro falou que as mulheres cis não são seres que menstruam, são seres humanos. E essa parcela da comunidade trans, que eu não sei se é pequena, se é grande, intitulou a Djalma como transfóbica. Sendo ela transfóbica, nós teríamos um crime de injúria racial que hoje foi equiparado pelo Supremo. E aí eu fico pensando, o que a Bárbara, tendo condições, né, de analisar uma questão dessa, chegando uma questão dessa a ela faria com uma sofisticação tão grande. Uma outra questão que eu achei interessante, porque assim, os símbolos começam a ser tratados com uma complexidade, uma sofisticação muito grande, né? O Jean Willis foi denunciado pelo MP do Rio Grande do Sul por dizer que o governador do Rio Grande do Sul, ao defender a existência de colégios militares, gays com homofobia internalizada em geral desenvolvem libido e fetiches em relação ao autoritarismo e aos uniformes. Então, assim, é uma complexidade de símbolos que eu gostaria de entender como que seria tratada. Diego, primeiro essa questão dos stories, né? Eu acho que a grande estratégia, né, o que os desinformadores fazem muito bem é realmente pensar em como explorar todas as tecnologias a seu favor, né? E é engraçado porque para a gente, né, que está desse outro lado, a gente pensa que o story é uma ferramenta ruim, porque ele dura só 24 horas. E a informação que é de qualidade, etc., ela precisa ficar lá registrada no feed, no textão, etc. Enquanto para o desinformador, eles pensam, não, essa é a melhor estratégia, justamente porque ela viraliza rápido, ela vai embora rápido, né? Então, eu acho sempre muito curioso, assim, pensar como é que a gente muitas vezes usa a mesma ferramenta de maneiras diferentes, partindo de pontos de vista diferentes, e também de como a gente aprenda pouco com quem faz essa informação, porque eu sempre digo que uma das coisas que a gente precisa fazer é aprender com quem faz desinformação, porque eles têm feito um trabalho muito bom, é isso, estão aí, né, dando desinformação de diferentes maneiras, né, e a gente também precisa saber usar essas ferramentas a nosso favor, né. Sobre o caso, né, os casos de transfobia e homofobia, etc., eu acho que tem alguma coisa quando a gente está falando, por exemplo, de checagem, que a gente checa fatos, né? Então, a gente não checa previsões, então não consigo checar o que vai acontecer, também não checa opiniões, porque opiniões não são fatos, né? Então, as pessoas podem ali ter diferentes opiniões sobre o mesmo assunto. Então, eu acho que, e aí nesse caso especificamente, por exemplo, da Djamila, ele não seria, né, isso não foi ligado a uma pessoa, a uma candidata, também não seria um caso de violência política, por exemplo, e também não sei, sinceramente, seria um caso de desinformação, né, eu acho que realmente se ele fosse, e eu não sou advogada, tá, eu acho que se a gente fosse ele pensar juridicamente, ele realmente seria um caso, como você falou, que seria julgado talvez como transfobia mesmo ali, né, agora que foi equiparado ali a injúria racial, etc., e acho que se fosse ser discutido, teria que ser discutido dessa maneira mesmo. Então, eu acho que a gente tem uma grande dificuldade, assim, quando a gente está falando das diferenças. Eu acho que isso é uma questão também, né? Eu acho que uma dificuldade que primeiro que os nossos legisladores têm, e que depois que as coisas viram lei, passam a ser uma dificuldade também, é isso de quem está operando isso judicialmente, é justamente sobre isso, assim, sobre as terminologias, sobre o que é. Então, por exemplo, quando a gente está falando de misoginia, né? A gente tem uma lei de violência política de gênero hoje que vai tratar de dolo, né? E como é que a gente mostra o dolo da misoginia, né? Ou como é que a gente prova esse dolo? Então, eu sei que hoje essa é uma discussão que a gente está tendo muito com quem está operando essa lei de violência política na justiça mesmo, né?
A gente tem, por exemplo, estou falando só aqui de misoginia, tá? Mas a gente tem um projeto de lei que está rodando há muito tempo, há muito tempo não, mas há alguns meses na Câmara sobre misoginia, e que é um projeto que é discutido no campo como um projeto transfóbico, porque vai falar, né, de misoginia só quando ela tem a ver com sexo, né? Então, com sexo biológico, e não quando tem a ver com gênero. Então, eu acho que tem muitas discussões que são uma realmente sobre essas questões de dolo, etc., que estão ali no detalhe, né, da legislação. E eu costumo dizer que é isso, né? Eu acho que as palavras, assim, né, o léxico que a gente constrói nas nossas legislações, depois nas sentenças, né, quando essas legislações ali passam a ser operacionalizadas, às vezes, pela justiça, elas dizem muito, né, sobre muita coisa. A gente fez uma matéria uma vez mostrando, por exemplo, como os parlamentares conservadores, né, na época do governo Bolsonaro, quais eram os termos que eles estavam tentando excluir de todos os projetos de lei e quais eram os termos que eles queriam incluir. Né? Então, os termos que eles estavam usando cada vez mais nos projetos de gênero, nos projetos de lei que falavam sobre gênero, que falavam sobre aborto, etc., né, essas pautas que eles chamam de pautas de costume, né, e quais eles estavam tentando excluir, assim, também. Mas eu acho que esse caso, né, especificamente aí da Djamila, ele realmente teria que ser discutido aí, acho que nesse âmbito, assim, né, principalmente, como a gente já viu, enfim, outras discussões, né, inclusive a gente monitorou em 2020 os ataques, né, de desinformação e de ódio contra a Érica, quando ela era, a Érica Hilton, né, quando ela era candidata a vereadora ainda aqui em São Paulo. E ela sofria muitos ataques transfóbicos, né? Ela, inclusive, chegou a processar depois dessas pessoas, depois que ela viu os dados que a gente coletou. A gente continua monitorando sempre, né? Candidaturas que são de pessoas trans no Monitora, que é esse nosso projeto, né? Nesse nosso observatório. E a gente fez, inclusive, uma matéria no ano passado, realmente mostrando como a desinformação, nesses casos dessas candidatas, ela é uma estratégia de silenciamento. Então, essas mulheres, essas pessoas trans que elas não conseguiam nas suas próprias plataformas, nas suas próprias redes, falar sobre as suas agendas, falar sobre as suas campanhas, porque elas estavam o tempo todo tendo que se defender de desinformação e discurso de ódio, né? Então, a desinformação, nesse caso, como estratégia de silenciamento, né? Que eu falei, acontece bastante quando a gente está falando de mulheres, pessoas trans, etc. Mas no âmbito jurídico, eu não vou saber te dizer exatamente aí qual seria a legislação, o cenário mesmo aí ideal. Mas obrigada pela pergunta, Di. Perfeito, obrigado. E ainda tem como você bem disse, né, Bárbara, a disputa do léxico, né? Então, assim, como é que eu vou classificar a Bárbara Libório, né? Como é que eu vou classificar o Diego? Como é que eu vou classificar? Então, se você ganha essa disputa lexical, essa disputa exatamente, é um problema também, né? Então, claro, a Djamila, sendo mulher, ela tem, obviamente, uma visão de como ela enxerga que possa ser tratada. E aí, no âmbito legal, é um outro espaço que vai ter uma disputa simbólica muito forte, né? Eu, como não sou mulher, então, eu certamente não tenho a mesma possibilidade de falar de como as mulheres, mas eu posso falar sobre como, né? Então, é complexo, mas é um tema sensível, né? Sim. Muito bem. Carmen trouxe uma outra pergunta aqui. Se existe uma estratégia específica para grupos de WhatsApp. Então, o WhatsApp não tem uma API, né? Justamente aí por todas as questões de LGPD, né, Lei Geral de Proteção de Dados, então a gente não consegue monitorar nem os grupos públicos. O que alguns grupos fazem é fazer um monitoramento meio artesanal, que é se infiltrar mesmo nesses grupos, né? E aí usar mesmo aí de ferramentas tecnológicas para monitorar os grupos em que eles estão incluídos, né? Então, tem alguns grupos que conseguem fazer isso em alguns aplicativos de mensageria. O Telegram é mais fácil, tá? O WhatsApp, eu sei que alguns grupos conseguem, sim, alguns grupos de estudo de universidades, né? Alguns pesquisadores ligados a universidades fazem esse tipo de monitoramento, mas é bem sensível, tá? E, teoricamente, ele viola, né? Ele vai contra as regras de uso da plataforma ou do próprio WhatsApp, né? Então, o monitoramento em alguns aplicativos de mensagens, como o WhatsApp, muitas vezes ele é mais manual mesmo, e aí você não consegue ter o mesmo nível, né, de clusterização, de velocidade de monitorar que você conseguia antigamente nas próprias plataformas de redes sociais, né, mas eu sei que tem alguns grupos que ainda conseguem. O NetLab na UFRJ é um grupo muito referência, né, em monitoramento de desinformação, discurso de ódio em várias plataformas, inclusive grupos de mensagem. Mas você precisa de uma grande arquitetura computacional para isso. Eu acho que isso é difícil, né? Porque, no final das contas, o que essas plataformas conseguiram fazer é tornar o monitoramento difícil e caro, né? E principalmente caro, porque
que é a grande barreira, né, para hoje quem está tentando fazer esses monitoramentos, né? É realmente eles conseguiram transformar isso num desafio, assim, né? André, pode falar. Olá, boa noite, tudo bem? Tudo bem, Oi, Bárbara? André. Obrigado pela aula aqui, obrigado, professor Luiz, também. Tem duas perguntas além das que eu coloquei. A primeira, ainda com relação a campanhas eleitorais, saber, assim, se existe alguma forma, numa campanha, da gente, vamos supor que a gente está dentro de uma campanha, que é o objetivo aqui do nosso MBA, fazer parcerias como você já disse, além de abrir as portas, estabelecer mesmo parcerias, não comerciais, aí eu estou falando institucionais, chancelas com agências de verificação de fatos, dizer, olha, a nossa campanha está aberta a agências, temos aí parcerias com diversas agências para mostrar que somos transparentes e que estamos lidando com fatos, e para usar isso até como um ativo de informação por leitor. Essa é a primeira pergunta. E a segunda é sobre o chamado Ministério da Verdade, né, chamado pela extrema-direita, né, o Ministério da Verdade, que é o projeto que a AGU tem de estabelecer uma agência nacional de verificação de fatos, e aí entra numa questão muito delicada, porque aí seria o governo, e aí sim pode ter todo esse discurso de que seria uma censura governamental. A dificuldade é de separar governo e Estado, dependendo da situação. Exatamente. Exato. Sempre, uma dificuldade histórica, né? Sempre. Mas, sinceramente, André, assim, eu acho que as duas perguntas elas estão ligadas aí, inclusive por essa questão dessa dificuldade de separar governo e Estado e dessa necessidade que as agências de jornalismo e que o jornalismo, no geral, tem de transparecer a sua independência, né? Então, eu não consigo imaginar parcerias institucionais, assim, com essas agências de checagem, mas eu acho que como estratégia de campanha, você realmente se posicionar como, ó, estamos abertos à checagem, eu acho que isso é uma super estratégia, tá? É importante, inclusive, né? Então, ou se de repente é isso, né? Dizer que tem na sua equipe jornalistas. Então, eu nunca vi, por exemplo, tá? Não posso estar aqui, mas eu nunca vi uma campanha dizendo, a gente tem um checador, é um jornalista que ele só checa o que a gente fala, só checa as falas, etc. Porque assim, gente, obviamente, tem muita desinformação, tem informações, né, que candidatos passam erradas, porque querem, e tem outras que passam erradas, porque é isso, passou, esqueci, né? Inclusive, eles às vezes brincam, olha, gente, se eu errar, acho que foi por uns 5%, e nananã, e nananã. E muitas vezes, já vi muitos candidatos, tá, que quando foram confrontados, corrigiram, e na sua fala seguinte, deu a informação correta. Mas eu nunca vi alguém com a mini agência de checagem na sua própria campanha. Talvez exista, mas talvez eu não tenha visto, ou também não tenha sido publicizada. Mas eu acho que é isso, eu não consigo ver parcerias institucionais, porque eu acho que a independência de uma agência de checagem é bastante importante, gente, inclusive para a sua imagem pública, porque é isso, eu acho que os checadores já são suficientemente atacados, assim, e mesmo, né, então hoje a gente tem, por exemplo, a IFCN é uma rede internacional de checadores, que chancela essas várias agências ao redor do mundo, e aí elas passam por uma grande auditoria de contas, de fontes de financiamento, etc., e de independência, porque a independência é um fator muito importante para essas agências, né, para checagem no geral, né, porque você precisa ter essa liberdade de dizer fulano errou, hoje de dizer fulano mentiu, né, porque antigamente a gente não usava a palavra mentir, né, depois, né, nos Estados Unidos começou -se a usar mentir para o Trump, as agências daqui começaram a usar mentir para o Bolsonaro, mas não era um padrão. E eu acho que isso tem muita relação com a questão do Ministério da Verdade, né? As agências de checagem, né, pelo menos as pessoas com quem eu conversei sobre isso, né, também, elas não são realmente a favor de uma agência estatal ali que vai, né, justamente, primeiro porque tem, né, hoje pessoas que fazem isso e seria muito mais produtivo, na verdade, né, que o governo chancelasse, talvez o Estado fizesse parcerias, como já fizeram. Então, o TSE, por exemplo, durante as eleições, costuma fazer parcerias institucionais com essas agências de checagem, né? Então, faria muito mais sentido do que realmente colocar para si uma estratégia que
a todo tempo vai ser questionada, tá? E que a todo tempo vai ser descredibilizada, sendo que a gente tem um ecossistema, e até agora já jogando a sardinha aqui pro jornalismo, e porque a gente tem um ecossistema que precisa ser financiado, tá, gente? Então, assim, a checagem está morrendo, tá? A checagem no Brasil está passando por um grande problema. E esses anúncios de fechamento de parcerias com as plataformas vão sufocar ainda mais essas agências de checagem que tinham nessas parcerias uma fonte de financiamento. Então, eu acho super relevante, na verdade, acho mais do que necessário, a gente tem falado muito isso, que a gente pense numa política pública para o jornalismo. E essa poderia ser uma política pública, por exemplo. Essa poderia ser, né? Essa chancela, esse financiamento, essas parcerias. E ainda assim, tá? Isso ainda é muito questionado. Quando a gente fala, não, a gente precisa pensar numa política pública de financiamento para o jornalismo, aí vai ter muita gente que vai falar, então você quer ganhar dinheiro do governo. Fala, não, eu quero ser beneficiário de uma política pública do Estado, porque o jornalismo, ele é importante para a democracia. Mas aí a gente já entra, enfim, numa outra discussão, mas eu acho que elas estão muito ligadas com isso, André. Eu acho que o professor Luiz tinha levantado a mão também, mas o Edgar levantou a mão agora também. Eu ia só fazer um comentário rapidinho, só para dizer o seguinte, né? Se algum político for ter uma agência de checagem, só se for para checar a informação do outro, né? Para usar isso como instrumento de contra-ataque. Isso. O professor, desculpa, Bárbara, também professora, desculpa, é que era só para dizer isso que faltou na pergunta número 1, é que as agências, muitas campanhas, não posso dizer que são todas, não conheço todas, existem o lado B, né, chamado lado B. O lado B, isso sim. Então, assim, se para uma campanha ter aí um compromisso de transparência, ela teria que estar realmente comprometida e não produzir inverdades. Aí não estou nem falando de mentiras, né? Estou falando assim de pegar uma foto aqui, por exemplo, estou pegando aqui a tela da professora Bárbara, estou vendo que é uma tela, um fundo que é produzido, e vou fazer uma notícia, professora esconde a realidade da sua casa, colocando um fundo produzido nas lives e tal. Eu não estou mentindo, é aí que entra essa questão da verificação dos fatos. Mas na campanha é feito muito esse tipo de tratamento malicioso da informação, né? Não, isso sim, mas eu acho que essa coisa que o professor Luiz falou, inclusive, de citar a desinformação alheia, as campanhas já fazem muitos anos das agências de checagem, sem nenhuma parceria. Cansei de ver, então, Tabata, por exemplo, falando, olha só, viu, aos fatos, checou, e fulano, né, o Boulos usando, né, quando era do Marçal. Eu falando aqui os exemplos mais recentes que eu me lembro, né, de 2024 aqui em São Paulo. Mas isso eles já fazem com com o conteúdo que essas agências, né, também produzem, né. Edgar, você tinha levantado a mão também, você quer falar? Você está com o microfone fechado, o microfone está fechado. Agora sim, né? Boa noite, Bárbara, boa noite, professor Luiz e todos os colegas aqui. Eu estava com a câmera fechada, que eu estou fazendo janta aqui, e talvez esteja escutando a panela de pressão aí, inclusive. A minha questão... Bem-vindo ao mundo real, né, Edgar? Bem-vindo ao mundo real, né? E fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo aí. Igual na política, inclusive. A minha questão... eu me pego pensando já há bastante tempo sobre o que foram esses últimos anos aí da política, não só aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos e outros países aí, com alguns candidatos proferindo impropérios, ofensas, ameaças. Então, em 2018, a gente teve um candidato que venceu as eleições, que lá no Acre pega o tripé de uma câmera de vídeo, aponta para o alto e grita, vamos metralhar a petralhada. Enfim, eu sei que é meio, o que eu vou falar assim é meio bobo e até ingênuo assim, mas esse tipo de discurso, de comportamento, deveria ter lugar na democracia? O TSE deveria aceitar esse tipo de candidatura, homologar ela e liberar esses tipos de candidatos para estar disputando a eleição com quem de fato quer melhorar a vida das pessoas ou fazer política pública. Então, já que hoje a gente está debatendo esse tipo de assunto, né, discurso de ódio, minha questão é nesse sentido. Eu queria a opinião de vocês. Edgar,
Eu acho que, primeiro, a gente tem essas diferentes nomenclaturas para essas diferentes estratégias, né? Então, a desinformação, o discurso de ódio, o que é de fato ali ameaça, calúnia, injúria, etc., né? Eu acho que hoje a gente tem isso, um grande arsenal de estratégias, né, contra candidaturas. Aqui, é isso, né? Aqui em São Paulo, recentemente, a gente teve o Marçal com a cadeirada, né? E com vários incidentes aí agressivos. E eu lembro, inclusive, que a gente teve uma discussão na Folha de São Paulo, né? Entre dois colunistas, que foram o Leão Serva, né? E o Joel Fonseca, né? E o Serva, inclusive, dizendo que realmente achava, por exemplo, que o jornalismo não deveria dar espaço para esse tipo de candidatura nos debates, né? Então, que certos candidatos talvez realmente não precisassem ser convidados, ou é isso, né? Não precisassem ganhar esse espaço para fazer esse tipo de discurso de ódio, e principalmente esse ataque à própria integridade eleitoral, esse ataque à democracia, etc., né? E o Joel Fonseca dizendo que não acha que o jornalismo não é esse tipo de gatekeeper, né? Esse tipo de guardião, assim, e que é isso, né? Ainda vivemos, né, num país com liberdade de expressão, etc., etc. Então, eu não vejo, né? Não consigo imaginar o TSE restringindo algum tipo de candidatura, principalmente pensando em candidaturas novas, tá? Assim, né? Então, é isso, né? Mas também, assim, enfim, não consigo ver. Eu consigo ver ele atuando quando esse tipo de coisa acontece. Eu acho que a grande questão é com que velocidade vai atuar e principalmente sabendo que os próprios candidatos já conhecem esse tipo de estratégia, né? Então, o Marçal, por exemplo, ele não publicou o laudo às vésperas à toa, porque ele sabia que o estrago já estava feito, não adianta. O TSE vai tornar ele inelegível agora? Agora já foi, né? Já passou, enfim, né? E já causou aí o que tinha que causar. E eu acho que a gente ainda tem um debate muito incipiente sobre responsabilização, viu, gente? De todas essas estratégias, assim, né? Mesmo quando a gente fala de regulação de plataformas, que a gente diz que é urgente, imperativo, que precisa existir, a gente ainda vê muito no campo um debate sobre, mas que tipo de regulação a gente está preparado para fazer? E que tipo de regulação não vai cair, de fato, numa restrição da liberdade de expressão, assim, né? Por mais que a gente fale que é imperativo e urgente, eu acho que a gente ainda tem debates muito, muito incipientes mesmo sobre esse tipo de responsabilização quando a gente fala de discurso de ódio, quando a gente fala principalmente de produção e de disseminação de desinformação, né? Inclusive pensando, claro, nas pessoas que desavisadamente acabam compartilhando e disseminando essa desinformação, né? E a gente fala, não, a gente tem que falar sobre quem produz, né? Então é isso, sobre quem está lá e quem faz esse ato, né? Mas eu não sei, eu acho que não tem uma resposta pronta, assim, para isso. A gente ainda precisaria, assim, de bastante debate, né? O que eu acho que a gente tem hoje é isso, é uma responsabilização factual quando isso acontece e uma responsabilização muitas vezes posterior, né? Então é isso, quando você vê um candidato ficando inelegível por ter, de fato, restringido, por ter, de fato, esqueci a palavra, mas ter cruzado essa linha, né? Mas eu acho que a gente ainda precisa conversar realmente mais sobre que tipo de atitude, né, ou que tipo de responsabilização a gente pode ter com figuras que tão repetidamente fazem ataques que não são só ataques pessoais, mas que é isso, que são ataques à integridade das eleições, que são ataques à democracia e que usam desses espaços de visibilidade, como as redes sociais, como os espaços de debates na televisão, para disseminarem, para fazer corte. É isso, né? O famoso campeonato lá do Marçal de quem faz o melhor corte do que eu falo, né? Então, isso é muito louco pensar que isso virou uma indústria também. E uma indústria que dá dinheiro, né? Uma indústria que dá dinheiro. Professor Luiz, por favor. Só tentando acrescentar um pouquinho, Bárbara, 2 comentários. Bom, primeiro, como cidadão, claro, Edgar, eu acho que esse tipo de discurso deve ser vetado, né? Acho que alguém se dar um ponto de partida nesse nível de agressividade, certamente vai mover as multidões para o ódio. E ojeriza a gente não está precisando, não, já tem demais. Com relação aos tribunais, a gente sempre precisa lembrar que os tribunais precisam ser provocados. Então, salvo melhor juízo, que a gente está acompanhando aí o inquérito das fake news, que já está completando quase uma década daqui a pouco, né? Mas salvo isso que foi feito por ofício, e logicamente nós temos aqui o próprio
e falar melhor que eu, mas os tribunais precisam ser provocados. E a gente pode lembrar aqui de um caso interessante, não sei se tudo é de São Paulo, mas a gente pode lembrar que a candidatura do Sérgio Moro, ela foi vetada aqui em São Paulo. E a da Rosângela Moro não, sendo que os dois são casados. E o do próprio Tarcísio também não. Então é interessante que alguém se mobilizou para vetar a candidatura do Sérgio Moro, e ele foi, né, efetivamente impedido de se candidatar aqui por São Paulo, acabou se candidatando pelo Paraná, terra dele, e essa história de pessoas se candidatarem em outros estados é muito comum. O próprio Eduardo Bolsonaro foi eleito já algumas vezes por aqui, já chegou a ser o deputado mais votado do Brasil, São Paulo, e obviamente todo mundo sabe que ele nunca morou em São Paulo. O próprio Tarcísio, né, que tinha um endereço em São José dos Campos, de um imóvel que estava em obras e tal, mas também nunca ninguém questionou. Então, se não é provocado, o tribunal não reage. Esse é um ponto. Segundo, também tem a natural, eu ia falar lerdeza, não, mas a natural tempo, né, o natural tempo da lei que também não pode ser afoita, né? Então, poxa, a eleição do ano passado, até agora está se discutindo se fez, se não fez, se vai ser cassado, se não vai. Então, essas coisas demoram muito, até porque o tempo da lei não é o tempo da nossa ansiedade, né? Então, é claro que eu acho que discursos violentos, virulentos, deveriam ser o suficiente para uma pessoa ser cassada. Mas, obviamente, como disse a Bárbara, hoje é isso que move. São aqueles pequenos cortes, o cara que vai lá e faz uma briga na tribuna, que faz uma fala que talvez não tenha ninguém, inclusive, né, ninguém dando a menor pelota, mas ele vai fazer aquele corte, como se diz hoje em dia, né, que na verdade não é um corte, porque corte se faz em filme, né, só se fazia no cinema, né, hoje é uma edição, mas eu até acho esse termo meio estranho, mas tá bom, né, não sei o que vou questioná-lo, mas acabam tendo muito mais poder do que qualquer outra coisa, e também essa ideia, vou usar aqui talvez um termo não muito politicamente correto, né, mas toda essa testosterona que é colocada nesses vídeos, né? Mesmo o que se fala sobre a presidente do México, que ela enfrenta o Trump mostrando que tem testosterona. Então, esse tipo de discurso, né, grosseiro, machista, equivocado, acaba ganhando espaço também. Então, quando ele vai lá e vamos metralhar a petralhada, é um discurso que chega a ser até infantil, né? Se a gente imaginar uma pessoa falar uma coisa tão estúpida quanto essa, eu imaginar que vou metralhar as pessoas, uma coisa ridícula, mas isso ganha espaço, isso mostra quão poderosa essa pessoa é, né? Mesmo que aquilo seja só uma encenação. Fechando aqui para não atrapalhar muito a Bárbara também, eu queria só lembrar, tem um caso clássico de quando o Collor, Fernando Afonso Collor de Mello, se candidatou à presidência da República, ele fez um vídeo de campanha numa cidade no interior de Alagoas, e tinha sido uma cidade em que, teoricamente, ele tinha feito um discurso num dia de chuva, estava com uma camisa azul, e tentaram dar um tiro nele. Ele volta com a mesma camisa azul, na mesma sacada em que ele estava, em que tentaram alvejá-lo, e não chovia no dia, então provocaram uma chuva artificial, e ele fez o mesmo discurso, dizendo, claro, Collor era aquele homem que dizia que tinha, né, características biológicas que o marcavam como sendo diferencial. Ele não tinha sangue azul, ele tinha outras cores pelo corpo, de uma infantilidade, né, mas que fazia muito sucesso naquela época. Infelizmente, hoje faria igual. Então, só para a gente imaginar como a gente acaba olhando, né, para o eleitorado e vendo que o eleitorado consome, né? Então, se eu vou vender ultraprocessados, eu talvez precise primeiro preparar o público. Então, essa preparação do público já vem acontecendo a partir das redes sociais. Então, quando eu vendo essas informações, essa distorção ultraprocessada, ela é melhor absorvida, justamente porque o público já foi preparado para isso. Bárbara, fique à vontade para dizer que tudo que eu disse está errado. De maneira nenhuma, achei ótimo complemento. Obrigada, professor. É isso mesmo. Gente, vocês têm mais questões? Se pode disponibilizar. Claro, posso. Eu vou disponibilizar. Eu acho... mando... Ai, acho que eu estou travando, né? De vez em quando deu uma travadinha, mas nada que tenha atrapalhado, não, Bárbara. Eu acho que a gente já teve aqui um tempo bem razoável de conversa. Acho que a gente conseguiu... exatamente, Fabrício, exatamente.
Joga água na câmera, exatamente. Ou seja, uma coisa bem dirigida, né? O Arthur levantou a mão querendo fazer uma pergunta. Eu acho que depois do Arthur a gente pode encerrar, lembrando que a professora Bárbara faz parte do nosso corpo docente, que ela vai trabalhar uma disciplina sobre checagem, mais a miúde. E lembrando, gente, pedindo a vocês, acho que a maioria das pessoas que está aqui já está envolvida com o curso, nossos alunos, sigam as nossas redes, sigam os nossos MBs, ECA USP, divulguem o nosso curso, porque a gente está aí buscando estudantes para que a gente consiga ter condições plenas de oferecer o curso de uma maneira adequada. Então, sigam as redes, divulguem o nosso curso, sejam nossos porta-vozes, nossos embaixadores. Bárbara, é contigo. Acho que o Arthur quer fazer uma pergunta, Arthur? Tem o Arthur e o João com a mão levantada. A gente pode encerrar com eles dois, então. Boa noite. A respeito da checagem, professora, eu queria saber se da mesma forma que vocês conseguem ter noção do alcance que uma mentira tem, você também consegue ter o alcance do que desmentir uma mentira tem. Porque pelo fato de as pessoas quererem confirmar o que elas já pensam, eu tendo a pensar que elas não estão muito interessadas em checar a informação que elas tiveram acesso, sabe? Então, eu queria saber, assim, de você, que fizesse um comentário sobre a efetividade da checagem na prática. Perguntas de milhões, Arthur. Por muito tempo a gente dizia e eu via, mas fazer checagem é enxugar gelo, né? Porque primeiro que você checa, vai aparecer outra mentira, e também porque é isso, né? As pessoas estão muito mais interessadas em compartilhar desinformação. E assim, não vou dizer que elas não estão, porque realmente é um cenário difícil. Eu acho que existe uma questão que é assim, há muitos anos, quando o Twitter ainda era Twitter e era uma plataforma aberta, a gente tinha nos fatos uma robô. E o que essa robô fazia? Ela procurava links de notícias que eram notícias falsas e que a gente já tinha desmentido, e ela respondia essa pessoa e falava, olha, essa informação que você compartilhou é falsa, tá aqui a informação correta e tal. E as pessoas ficavam ofendidíssimas, gente. Elas diziam, poxa, por que não manda na DM? Porque tá me expondo, né? Então, as pessoas, elas têm muita dificuldade em acessar a checagem, porque elas se sentem deslegitimadas. Elas falam, como assim? Então, eu sou burro? Eu acreditei numa coisa que era mentira? Ou está me chamando de desinformador? O que é isso, né? Então, a gente tem um problema de acesso. Primeiro, esse de afastamento, né? Fora o viés de confirmação. A gente tem um problema na checagem, que eu acho que a gente vem tentando resolver, né? Que é de formato, porque a desinformação, ela chega em meme, ela chega em vídeo, ela chega em imagem, ela chega em 1000 formatos. A checagem chegava num textão, né? A gente falava, gente, não dá. Então, hoje a gente vê, né, muitas agências fazendo esse trabalho de fazer vídeo no YouTube, TikTok, etc. Mas vou te contar, porque a primeira vez que a gente conseguiu ilustrar mesmo e ver uma checagem que teve mais engajamento do que a desinformação foi no caso da morte da Marielle. Então, no caso da morte da Marielle, logo que a Marielle foi assassinada, apareceram muitas desinformações, né, sobre ela, e a gente fez uma grande campanha de combate a essas desinformações, e eu acho que foi o pessoal da FGV, eu não vou me lembrar agora qual foi o número de pesquisa, gente, mas eles fizeram um artigo, né, sobre, e foi a primeira vez que ali, né, cientificamente, a gente viu uma campanha de combate a uma desinformação que teve mais engajamento nas redes do que uma campanha de desinformação. Então, assim, é possível? É possível. Mas é isso, depende de muitos fatores, né, muito multifatorial, vai depender do tema, vai depender do engajamento público mesmo sobre aquele tema, né? Então, no caso, a morte da Marielle tinha sido realmente, né, muito emblemática e, né, ocupou todo o noticiário. Então, vai depender muito, mas a gente diz também que, assim, não é uma questão de números, né? Que também não é só uma questão de ter mais engajamento, de ter mais clique, de ter mais acesso. Para mim, que trabalhei muito tempo com checagem, sempre foi essa questão de, poxa, se uma pessoa que ia tomar uma decisão muito errada, tomar uma decisão mudar, né, ou tomar uma decisão agora com uma informação qualificada mesmo, para mim isso já é impacto, né? Então também acho que
a checagem tem que pensar em outras métricas de impacto, porque se a gente for pensar só no engajamento, a gente começa realmente a ficar um pouco, às vezes, triste, né? Não é sempre que a gente consegue essa métrica de sucesso, assim, de ter mais. Mas também porque eu acho que, assim, né, a checagem também é isso, ela tem que chegar em outros formatos. Então, talvez a pessoa não clique no link, mas tem alguém ali, você, que no grupo da sua família vai virar e falar, pô, isso aí é mentira, eu vi, sei lá, e não é não, né? Então, a gente brinca que todo mundo tem que ser um checador também, a gente tem que ter um exército de checadores. João, você quer fazer a última pergunta ainda à noite? Sim, boa noite, Bárbara, boa noite, professor Luiz, boa noite para todos. Seguinte, nós vivemos numa democracia muito frágil, né? O Brasil nunca teve, de fato, uma democracia efetiva, né? Tivemos, assim, momentos democráticos e grande parte da nossa história de ditaduras ou de governos autoritários. A minha pergunta, quando você expôs toda essa questão e a contribuição também de outros companheiros aí, é que a gente vive numa situação, provavelmente depois do surgimento das redes sociais, a intensificação delas, né, e da presença delas na sociedade, eu fico me perguntando se essa crise também expõe essa ascensão, vamos dizer assim, essa maior presença das redes sociais junto à população cada vez maior, não expõe uma questão de uma crise de representação política tanto no executivo quanto no legislativo. E, assim, somados a isso, né, a nossa essa fragilidade, essa fragilidade, inclusive, do eleitorado, que não consegue distinguir, né, está longe disso, né, distinguir o que é a informação verdadeira do fake news. Então, eu gostaria de saber o que a gente pode, na sua visão, também do professor Luiz, se possível, o que a gente pode fazer para melhorar essa representação política nessas duas instâncias de poder. Eu acho que tem muito sentido isso assim, que você falou, João. A gente, inclusive, a gente costuma dizer que existe um perigo também, né, da desinformação, que é as pessoas passarem a não acreditar em nada. Porque tem muita gente que fala, então o segredo é não acreditar em nada. A gente fala, não, se a gente não acreditar em nada, gente, se a gente não confiar em nada, a gente em nada quer dizer que a gente vai ter uma sociedade melhor informada, uma sociedade que vai tomar melhores decisões, né? A gente diz que o nosso objetivo é o criticismo, não é o ceticismo, porque se a gente tiver pessoas céticas sobre tudo, nada vai ter valor, né? Nem a verdade, nem a mentira, etc. E eu acho que talvez o que a gente viva nesse contexto de representação política é um grande ceticismo, né? Eu acho que a desinformação sobre política ela não existe num vácuo. Ela existe num contexto de falta de credibilidade, de fato, né, no sistema, né, em geral, né? Então, com certeza, eu acho que a desinformação se aproveita dessa deslegitimação, dessa falta de credibilidade que os próprios eleitores têm no sistema político em geral, no Congresso Nacional, no Executivo, enfim, de que a gente vai eleger pessoas que vão trabalhar pela gente, etc. Ou esse cenário, né, que a gente tem de que todo mundo é corrupto, todo mundo é bandido, então toda a informação que diz respeito à corrupção pode ser verdade, é mesmo verdade. A gente tem uma desinformação que, na verdade, que o grande intuito dela, na verdade, é tornar as pessoas céticas sobre política, que é para gerar um vácuo, né? Que é para gerar um esvaziamento total, um esvaziamento do, né? E aí vi que Marcelo Damasceno está aqui, um esvaziamento do nosso letramento político, né? Também, né? Eu acho que passa muito por isso, assim, né? Tem sim essa estratégia, né? E ela é muito perigosa, né? Então eu acho que a gente já vive assim, um cenário de, como você falou, né? De um pouco ceticismo assim sobre a representação política, de fato. Eu acho que a desinformação, ela se aproveita disso para gerar mais isso, para gerar esse caos, essa falta de credibilidade, para gerar um 8 de janeiro. Porque é isso que a gente estava falando, o 8 de janeiro ele foi criado, ele foi construído nesse cenário de que as urnas não funcionam, o processo não é íntegro, você não está sendo ouvido, a sua vontade não está sendo respeitada porque as urnas foram fraudadas. Então, quando você começa a criar um cenário de ceticismo sobre tudo, aí absolutamente tudo pode ser verdade.
Tudo pode ser mentira, mas tudo pode ser verdade. E é isso, quem ganha nisso são esses discursos extremistas, desinformadores e etc. Agora, como a gente faz para melhorar isso, aí, João, é a pergunta do século, assim, né? Mas eu acho, quando a gente fala especificamente de representação política, assim, e aí nisso, inclusive, assim, porque eu acho que é meio que a fórmula de tudo quando a gente está falando de desinformação, acho que muito passa por isso, é por transparência mesmo, tá? Então, as pessoas deixaram de acreditar e elas deixam de acreditar nas coisas porque elas não sabem como aquilo é feito, porque os processos não são transparentes. Então, quando a gente brinca, quando falaram do Ministério da Verdade, né? Eu lembrei que, porque por muito tempo os checadores, eles eram vistos assim, desse jeito, e as pessoas perguntavam pra gente, quem é que vai checar o checador? E a gente falava, você checa o checador, porque o nosso processo é extremamente transparente. Todas as bases de dados que a gente usou, a nossa metodologia está toda acessível. Então, você pode checar o checador. Então, eu sempre acho que fazer os processos cada vez mais transparentes, né, conhecer como funciona a cozinha da casa, né, como a gente diz, eu acho que é isso que torna, que abala um pouco o ceticismo das pessoas, né, que constrói um pouco de credibilidade. Talvez o caminho comece por aí, não é a solução. A solução a gente vai ter que ficar aqui muitos MBAs falando, mas eu acho que talvez passe ali por esse início de conversa. Não sei se o professor Luiz quer acrescentar algo também. Eu posso tentar fazer um bate-bola contigo, Bárbara, dizendo o seguinte, tem inclusive um livro bem interessante do LAUT, né, que é um grupo de pesquisa vinculado à Universidade de São Paulo, chamado O Caminho da Autocracia. E uma das coisas que eles dizem é essa ideia de você ter períodos de democracia, períodos de autocracia. A gente vê isso ao longo da história. Nós estamos num momento de grande descrença no mundo. Aquilo que a gente sempre considerou uma grande democracia dos Estados Unidos, a gente vê que está uma bagunça, está chafurdando, né, em sabe Deus onde. Então, hoje é uma desesperança muito grande, então o desencantamento do mundo, né, que é um conceito filosófico, hoje a gente consegue verificar. Porque os jovens, por exemplo, não têm expectativa de futuro, e nem estão conseguindo ter expectativa de presente. Então, aquele conceito filosófico clássico, maquiavélico e também robesiano, de pensar que eu vou viver loucamente hoje para poder ter um futuro legal, ou eu vou ser muito cuidadoso hoje para ter um futuro tranquilo, uma velhice com saúde, blá, blá, blá. Essas duas coisas parecem que não estão funcionando muito. Então, não se acredita muito em CLT, não se acredita em democracia, não se acredita em futuro, não se acredita em governo. É uma construção ou uma desconstrução muito forte que houve nesses últimos tempos. Não é só no Brasil, obviamente, mas aqui talvez nós padeçamos de uma reverberação muito forte dos movimentos populistas, dos movimentos neopopulistas, que a gente chama no Brasil, na Europa eles chamam só de populismo, né, que tem impactado muito fortemente essa desesperança, esse descrer. Então, eu acredito que, por enquanto, está muito bacana você manter-se no poder a partir da desinformação. Talvez, num futuro, quem sabe, né, em que as plataformas digitais, as redes sociais digitais, contribuem um pouco mais para a sociedade, porque hoje elas contribuem muito menos, né? Elas contribuem com o processo de distanciamento da realidade. Talvez a gente consiga voltar a ter, ou se é que a gente já teve efetivamente, né, um momento um pouco mais de clareza. E certamente o único caminho, a única solução para tudo, tem um quadro que está ali na parede, Cartas ao Presidente, uma capa do Jornal da Tarde, da qual eu participei como um dos colaboradores, tem minha fotinho no JT maravilhosa, em que eu escrevi assim, o único caminho que a gente tem é a educação, porque não adianta você ter checagem ou deixar de ter checagem, ter informação ou ter desinformação. Primeiro, se no meu coração eu vou acreditar no que eu quiser, ou se eu não tiver condições de fazer a decodificação do que eu estou recebendo. Então, se a Bárbara me explicou tudo isso, e eu não tenho condições cognitivas por uma questão de falta de acesso à alimentação, falta de acesso à educação, falta de acesso à civilização, do ponto de vista de democracia, de conhecimento das leis, dos direitos, talvez não adiante de muita coisa. Então, eu acho que é educação mesmo, e neste momento a gente não tem boas perspectivas. Aproveito aqui para fazer também uma saudação ao estimado Marcelo Damasceno, e agradecer a pergunta do João. Não sei se eu contribuí muito ou não, mas é isso, né? E temos vários outros eventos já apresentados e gravados.
sigam as nossas redes, sigam Bárbara Libório, querida, muito simpática. Eu tive a oportunidade de conhecer a Bárbara em algumas ocasiões. Eu fiz um evento ano passado sobre democracia. A Bárbara foi uma das expositoras. Tive a oportunidade de cruzar com ela como doutoranda, eu como professor lá na Metodista. É uma pessoa que eu tenho muita admiração, muito respeito e muito carinho, né? Então, quero agradecer demais a Bárbara e passar para ela. Super recíproco, professor. Super recíproco, professor. Muito obrigada. Para mim foi de verdade, assim, muito feliz. Fiquei extremamente contente quando recebi o convite de estar aqui e fazer parte desse corpo docente, porque, assim, sou muito fã mesmo e tenho certeza que vai ser um curso incrível, com essa liderança incrível. Então, fico muito contente também de ver tanta gente aqui. Espero encontrar vocês agora também nas aulas para a gente aprofundar muito mais, porque é isso, né? Vocês viram que a gente tem debate aí, muitos debates a serem feitos, 2026 está aí batendo na porta, então tenho certeza que vai ser muito produtiva toda a troca que a gente vai ter, fico muito contente. Super obrigado, então, Bárbara, a todos que estão aqui com a gente, ficaram aqui com a gente, meu muito obrigado, um abraço forte para todo mundo. Bárbara, meu muito obrigado também, agradeço, aprendi muito ouvindo você, e acho que é isso que a gente precisa sempre, né, trocar, perguntar, ter dúvida, porque quando a gente só tem certezas, o mundo não tem graça. E assim como você disse, é muito perigoso quando as pessoas não entendem nada, e é muito perigoso quando as pessoas acreditam em tudo, né? Então, a gente precisa chegar. Exato. Né? Obrigado, querida. Um abraço para você, gente. uma boa noite para todo mundo, gente. Obrigada, gente. Abraço boa forte para noite. vocês. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, uma boa noite.